Aí ela chegou, e aí eu sou espírita. Eu fazia isso. Agora eu sou espírita, daria jogando assim, isso. Ela assim, beleza. Eu já recebo manifestação. Boa noite a todos. Boa noite. Todos bem-vindos a mais uma noite de estudo da nossa casa. Vamos iniciar então com a leitura da nossa prece. Convidar a Leida para ler a nossa mensagem, para preparar o nosso ambiente. Boa noite a todos. Boa noite. É do livro Ideal Espírita, psicografia de Chico Xavier e Paulo Freire. No curso da vida, exemplifica o bem desinteressado. Os nossos atos demonstram a proximidade ou a distância em que vivemos da lei divina. Viva com alegria. O presente já faz parte da nossa vida imortal. Pondere cada atitude. Tanto é difícil saber fazer, quanto não fazer. Evite o isolamento sistemático. Somos peças integrantes do ambiente em que existimos. Entenda a função da posse efêmera. Nem a riqueza, nem a privação expressam virtude. Não fuja ao começo. A caridade corrige qualquer erro. Estude incansavelmente. Alcançar novos conhecimentos é formular novas indagações. Cultive confiança. Com temor não há progresso. Seja paciente na dor. Crise, muitas vezes, é o nome que aplicamos à transformação do mal em bem. Amolde seus padrões do Evangelho. Na essência, o mundo atual permanece quase o mesmo da época de Jesus. André Luiz. Então, com a leitura dessa prece, que é um manual de instruções para a gente diante da dor, que a gente possa, agora, só um lembrete antes de começar a nossa reunião, quem está vindo pela primeira vez, só lembrar do celular, tá, gente? Porque às vezes o palestrante vai estar aqui falando, a gente vai estar fazendo uma prece, aí o telefone toca no meio e desconcentra. Então, só colocar no silencioso, para que a gente possa prestar atenção e não ser interrompido durante o estudo. Então, que a gente possa agora dar início fazendo a nossa prece. Então, que a gente
possa se sentar de forma confortável, né? Começar a nos conectar com a espiritualidade superior, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a todos os espíritos benfeitores, nossos protetores, guardiões da nossa casa, que possam estar aqui conosco nesta noite, nesse estudo tão importante sobre esse tema, o suicídio. Principalmente, Senhor, que as nossas companheiras Maiara e Eliane possam ser intuídas nas suas palavras, que elas sejam de conforto, de consolo, de amor, para que nós, né, aqui estamos, possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Que essa dor, esse problema, qualquer incômodo que tivermos, né, seja transformado, nos dando força para enfrentá-lo, lembrando sempre do nosso Mestre Jesus, que está sempre nos amparando, Maria, nossa Mãe Santíssima, e sua legião de anjos, que ampara a todos, e principalmente os nossos irmãos suicidas. E assim, Pai, com a tua permissão, pedimos para iniciar mais um estudo da noite de hoje, da nossa casa de oração. Que assim seja. Então, nesse mês, né, de setembro, a gente tem a programação acompanhando o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção, né, de promoção, falando mais sobre o suicídio. A nossa casa fez, né, essa programação durante todo o mês. E cada sexta-feira a gente traz 2 expositores. Um falando da parte da área da saúde, né, da saúde mental. E a outra expositora, né, seria falando da parte espiritual. Então hoje a gente tem a psicóloga Maiara Aguiar Silva, que está aqui. Ela é psicóloga clínica pela PUC de Minas. Ela é neuropsicóloga, mestra em saúde coletiva pela UFES, com pesquisa na área da suicidologia. Ela é psicóloga no Centro de Atenção Psicossocial de Espera Feliz, Minas Gerais, e é também psicóloga clínica no espaço ou consultório em Guaçuí. Então, Maiara, que você seja bem-vinda, tá? A palavra é sua, que você tenha uma boa palestra. Obrigada. Boa noite a todos. Eu vou falar com o microfone também, que acho que a minha voz alcança, né? Aliás, a minha voz é bem alta, né? Então, acho que não tem necessidade do microfone, não. Gente, primeiramente, eu quero agradecer muito o convite. Realmente, eu me senti muito grata por estar aqui. Me senti muito grata, principalmente por falar dessa temática específica que vai ser tratada aqui. Como foi dito, meu nome é Maiara Aguiar, eu sou psicóloga clínica essencialmente já há alguns bons anos, e a minha pesquisa no mestrado, foi exatamente na área da suicidologia. Eu participei de uma pesquisa intitulada Tentativa de Suicídio no Estado do Espírito Santo, um estudo ecológico de geoprocessamento, que visou fazer não somente a análise dos dados de 2009 até hoje, como também um estudo de perfil, um estudo de localização de geoprocessamento, para a gente localizar a área, perfis mais atingidos. E a minha pesquisa específica, eu trabalhei com a avaliação da qualidade dos dados das notificações na região Caparaó-Capixaba, compreendendo a região administrativa, que são 11 municípios aqui da região Caparaó. E eu pude, durante o mestrado, estudar muito sobre suicídio. Parece que você não me persegue. Né? Desde que eu me formei, teve até um amigo meu que falou, que eu falei com ele, nossa, eu estou cansada de estudar suicídio, de falar de suicídio. Ele falou, mas não tem jeito, o tempo te persegue. Porque parece que me persegue mesmo, né? Porque seja paciente, seja pessoas conhecidas, seja palestras, seja tudo, parece que chega até mim. Mas é com muita gratidão que eu venho aqui falar hoje, porque durante a minha pesquisa, eu pude entrar em contato com muitas fragilidades que relacionam-se à temática. E uma delas é especificamente o tema que nós vamos tratar aqui hoje, que é sobreviventes enlutados. Eu vou falar um pouquinho dessa terminologia que é utilizada de forma internacional e agora também começa a ser aplicada aqui no Brasil, porque esse termo sobrevivente daqui a pouco.
Quando veio para mim o convite ele veio expresso da seguinte forma, que provavelmente passou para vocês, né? Como ficam os familiares das pessoas que se suicidam. Eu ampliei um pouquinho para a gente falar de sobrevivente enlutado, porque a gente precisa também chegar à compreensão de que não são apenas os familiares que são impactados por um suicídio. Existe uma rede muito mais ampla de pessoas que também sofrem o impacto e que são chamadas, portanto, de sobreviventes enlutados. Só que para a gente poder começar, eu vou... essa frase que está aqui, vocês já leram? Eu achei essa frase: quem mata quem quando acontece o suicídio? Essa frase é uma frase de Karina Fukumitsu, é uma grande pesquisadora no Brasil na área de suicidologia, no assunto específico de pós-venção. Até a nossa colega depois aqui participou, de repente, mas falando específico de pós-venção. O que seria pós-venção? Se a gente fala de prevenção enquanto prevenir um comportamento para que ele não ocorra, a pós-venção seria o quê? Na opinião de vocês? Depois que ocorre. Depois que acontece o suicídio, e aí? E aí, quando a gente fala nessa temática, e por isso que eu fiquei muito feliz com o tema proposto, a gente não encontra nada. Principalmente de base de tratamento do governo, a gente não tem nada que é oferecido para essas pessoas que ficam enlutadas depois que perdem alguém do suicídio. Para terem ideia, dos 193 países, se eu não me engano, essa conta está certa, que fazem parte da Organização Mundial de Saúde, menos de 50 têm estratégias de pós-venção, ou seja, ninguém, praticamente. E o Brasil, de fato, não tem estratégia de pós-venção. Aliás, o Brasil não tem nem direito de estratégia de prevenção, porque a política que nós teríamos ainda não foi regulamentada. Existe uma lei que fala da existência da política de prevenção do comportamento suicida, mas não existe uma outra lei que regulamenta e fala como é que isso vai funcionar. Então, a gente não tem um protocolo bem definido. Os protocolos que definem são cada município, né, separadamente. Então, isso fica muito jogado no ar. Então, imagina a pós-venção, aí que não tem mesmo. Então, eu fico muito grata, porque é a primeira vez, nos meus 14 anos de formada, que alguém me chama para falar especificamente do tema e depois. Porque geralmente é só a prevenção. E é um tema significativo demais. E essa frase da Karina Fukumitsu é muito, muito significativa. Quem mata quem quando ocorre um suicídio? Porque vai muito além da morte daquele ato individual. E, de fato, vai muito além mesmo, porque Durkheim, já há muitos e muitos anos, ele já nos dizia que o suicídio, apesar de ser um ato individual, ele é um fenômeno coletivo, né? Não é individual. O ato em si, quem morre ali é a pessoa, o corpo daquela pessoa, mas ele é um fenômeno que é muito mais amplo que isso. E aí, gente, para a gente poder falar de como ficam essas pessoas, eu vou voltar um pouquinho, talvez, até em momentos que vocês já ouviram aqui alguns termos antes, mas só para poder deixar bem claro mesmo, porque como eu sou muito ativa na área, eu gosto que todo mundo saiba do que a gente está falando, né? Então eu vou falar um pouquinho das terminologias em volta do comportamento suicida. É claro que quando a gente fala de suicídio não há nenhuma dúvida, nós estamos falando do ato deliberado de pôr fim à própria vida, quando a pessoa se mata, e a gente tem em contrapartida a tentativa de suicídio, que é quando a pessoa tenta, mas não vai ao óbito. Seja em um, seja em outro, aqui a gente consegue dizer que há uma intencionalidade determinada. Aquele indivíduo, supostamente, quer morrer. Ele vai e provoca, tenta, provoca, e alguns chegam, outros não. Então, óbito e tentativa. Só que acontece que a tentativa de suicídio, ela está dentro de um universo mais amplo de comportamento que nós chamamos de lesão autoprovocada. E aí a gente tem lesão autoprovocada, automutilação, parasuicídio, que são terminologias que a gente encontra dentro do meio científico para designar o mesmo padrão de comportamento, que é o comportamento quando uma pessoa tem o ato de se ferir propositadamente, mas necessariamente não há uma intencionalidade de morte ali determinada. Existe uma tendência, parte da literatura sobre o assunto, que tenta dicotomizar, ou seja, separar a tentativa de suicídio da lesão autoprovocada justamente com base nessa presença ou na ausência da intenção de morte. Eu quero morrer ou eu não quero morrer? Lesão autoprovocada, vocês já devem ter escutado o termo, né? Muito comum entre adolescentes, por exemplo, que se cortam, que se queimam, que se furam, e que não necessariamente às vezes têm aquela intencionalidade de morte presente.
Então, didaticamente, e até para efeito de notificação lá na rede de saúde, a gente separa tentativa de suicídio quando tem uma intenção de morte, a lesão provocada quando não tem intenção de morte. Só que a própria Organização Mundial de Saúde já admite que nós devemos incluir as lesões autoprovocadas, pelo menos a nível do cuidado àquela pessoa, dentro de um universo de comportamento suicida, considerando o potencial de letalidade que pode ter presente nesse comportamento. Porque é melhor que a gente faça um erro de julgamento de um falso positivo e ofereça um tratamento para aquela pessoa do que errar por um falso negativo e às vezes não oferecer a ajuda que ela precisa. Até porque uma das características prevalentes do comportamento suicida como um todo é a ambivalência. Vocês ouviram falar disso aqui? Não. A ambivalência é um comportamento do seguinte. Vou dar um exemplo. Quem aqui já ouviu de alguém que tentou suicídio, foi ao óbito, mas durante o seu processo de morte pediu para que fosse salvo? Essa é a ambivalência. Em geral, a pessoa que tenta o suicídio, ela não quer morrer. Isso vocês ouviram aqui com certeza. Ela quer o quê? Matar a dor que ela sente. E de fato, entre o desejar morrer, querer ser morto e se matar, existe um caminho gigantesco. Então, nem sempre desejar ser morto é de fato querer morrer ou querer se matar. E aí, quando a pessoa se dá conta, naquela tentativa de que de fato ela pode vir ao óbito, aí ela vem o desespero. E geralmente, muito comum, a gente vê pessoas que já não querem mais, que infelizmente eu conheço algumas, que infelizmente já não tem mais como recorrer e aí vai mesmo ao óbito. Então, a ambivalência ela está muito presente no comportamento suicida. E é por isso que toda vez que acontece, às vezes, uma microlesão que seja ali de um adolescente que se corta, a gente tem que levantar a nossa anteninha de cuidado para já oferecer um tratamento para essa pessoa, porque não tem como a gente determinar se existe ou se não existe uma intencionalidade de morte ali. Então é melhor a gente pecar pelo excesso e oferecer tratamento a todos de uma maneira igualitária. Mas quando a gente fala, então, das tentativas e das lesões, a gente tem uma rede pública para quem a gente encaminha, né? Fica muito escrachado para a gente que a pessoa está precisando de ajuda. Tentou suicídio? Claro, precisa de ajuda. Vamos encaminhar para a rede de saúde, vamos fortalecer a rede de apoio, vamos fortalecer a família, vamos cuidar dessa fé, seja lá qual for a crença que essa pessoa tem. Fica muito escrachado. Mas quando a gente fala de pessoas que perderam entes queridos por suicídio, esse cuidado ele já é inexistente. E é inexistente. Como eu disse, é a primeira vez que eu estou ouvindo alguém falar sobre esse tema em um lugar público. É aqui, né, com vocês, por incrível que isso pareça. Então, cuidar com essas pessoas é inexistência. Falando sobre a questão dos sobreviventes, né, essa terminologia. Essa terminologia, sobreviventes, ela foi designada lá nos Estados Unidos para se aplicar àquelas pessoas enlutadas por uma perda por um suicídio. Elas são então chamadas sobreviventes. Aqui no Brasil, como é uma palavra que pode ter um duplo sentido, e sobreviventes pode acabar designando também aqueles que sobreviveram às tentativas de suicídio, a principal autora que utiliza essa palavra, que como eu disse aqui, foi a Karina Fukumitsu, ela optou então por acrescentar o enlutado, depois do sobrevivente. Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobreviventes enlutados, nós estamos nos referindo àquelas pessoas que perderam alguém através do suicídio, pós-suicídio. E a partir de agora, então, eu estou falando desse grupo específico de pessoas todas as vezes que eu falar de sobreviventes com vocês. E aí, a gente entra para a gente poder falar especificamente desse grupo. Vamos falar de como que isso tem, a proporção disso em termos de números. Essa frase provavelmente vocês já escutaram aqui também, porque ela é muito dita. Ela é uma frase da Organização Mundial de Saúde que fala para a gente que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo morre por suicídio. Aí vem a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio e completa essa frase. Se a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio, a cada 41 segundos uma pessoa é deixada para trás para dar sentido a isso. Toda vez que eu falo isso, me arrepio. Toda vez que eu falo, porque é muito forte você trabalhar com o enlutado, com o suicídio, porque é uma dor muito específica, que não se compara a nenhuma outra que eu conheça, não se compara. E aí, quando a gente fala em números, a Organização
de Saúde, Mundial de Saúde, ela diz que a cada morte por suicídio, cerca de 5 a 10 pessoas são impactadas. Entretanto, quando a gente pega na literatura e alguns estudos científicos, esse número chega a 145 pessoas impactadas por cada suicídio que acontece. E se a gente pensar numa amplitude até maior, eu até posso ampliar isso, porque pensa, por exemplo, quando um adolescente se mata, um adolescente de idade escolar. Quantas pessoas estão na escola? Vocês acham que é só a turma dele que está impactada? A gente está falando de milhares de adolescentes que são impactados de uma só vez com esse suicídio. E às vezes a gente não tem a proporção desse impacto. E é por isso que eu preferi então alargar a nossa temática para falar dos sobreviventes enlutados como um todo e não apenas dos familiares, porque é uma rede muito maior a qual esse comportamento impacta. É tão maior que eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, nós tivemos um suicídio no município, né? Pelo menos um que foi conhecido, nós tivemos aqui. E aí eu recebi uma paciente no meu consultório essa semana que começou a falar assim, Mayara, eu comecei a ter de novo aqueles sintomas ansiosos que há mais ou menos 1 ano e meio eu não tenho. E ela não tem mesmo não, de muito tempo ela não tinha. Vou chamar ela de Maria, que é um nome fictício, tá? E aí a Maria falou para mim que estava tendo tremor, sudorese, taquicardia, estava muito agitada. E aí ela já tinha me falado antes de dizer isso para mim, e ela achou que seria a medicação, porque ela iniciou uma medicação nova, então ela estava julgando que seria a medicação. Mas ela tinha me falado antes disso que ela tinha acordado muito mal no domingo com a notícia de um suicídio aqui no município e que ela demorou de 3 a 4 dias para se reestabelecer. Todo mundo, né, ficou impactado, que demorou uns 3 a 4 dias para se reestabelecer. E sabe quando esses sintomas dela surgiram? Exatamente um dia depois que ela surgiu. Vocês acham que era medicação? É claro que não, era uma somatização que o corpo dela estava vendo, o corpo dela estava começando a falar sobre o impacto que ela sofreu. E sabe o grau de convívio que essa pessoa tinha com a pessoa que morreu? Eu vou contar para vocês. Há mais ou menos 15 a 20 anos atrás, essa pessoa ia para a escola com uma amiga que era amiga da irmã dessa menina. Você tem noção? Que tipo de convívio tinha? Nenhum, mas olha o impacto que ela sofreu. Ela sofreu tanto impacto que ela ficou sem trabalhar 2 dias, ela não foi no atendimento psicológico que ela tinha naquela semana, o corpo dela começou a somatizar e a gente ficou 50 minutos trabalhando muito dela. Então, gente, impacta muito mais além do que a gente possa imaginar. Em termos de números, se a gente pegar em consideração o que a Organização Mundial de Saúde diz, em 2018, que é um dado um pouco antigo, porque era o dado que eu tinha aqui do meu mestrado, a gente teve 12.766 óbitos por suicídio no Brasil. Em termos numéricos, seriam mais ou menos 128 mil pessoas impactadas na conta da Organização Mundial. Se a gente pensar a conta da literatura, isso aí chega a mais de 1 milhão facilmente. É muita gente passando por uma dor de um luto muito complicado sem receber o devido apoio, porque nosso Brasil não tem estratégia de pós-venção, de cuidado focado para essas pessoas enlutadas. A não ser, eu posso dizer realmente, a religião. Talvez seja somente ali que ele encontra, mas em termos de estratégias de cuidado de saúde mental, que é o qual eu sou me profundo para falar, não se tem. É zero cuidado mesmo. E de quem que nós estamos falando quando nós falamos de sobreviventes, então? Nós estamos falando de muita gente, nós estamos falando de familiares, nós estamos falando de amigos, nós estamos falando de colegas de trabalho na escola, nós estamos falando da polícia que foi lá fazer ocorrência, do socorrista que foi lá no SAMU, do condutor do veículo que às vezes socorreu aquela pessoa numa tentativa de poder ainda restabelecer a vida dessa pessoa quando ainda é achada em vida ali. É muita gente que é impactada. Então, não é só os familiares que sofrem o impacto do suicídio. E aí, para a gente poder falar então das características específicas desse processo de luto, dessa dor que é tão singular, o primeiro parágrafo, focando nele agora, a gente tem um significado do que é o luto, definição do que é o luto. O que é o luto para Michael e Freitas? O luto é vivido como um fenômeno intersubjetivo e como experiência de perda de um mundo partilhado que se rompe com a morte. Ao se perder um ente querido, perdem-se também uma perspectiva e uma possibilidade existencial.
cabendo ao enlutado a ressignificação do seu existir, e não um retorno à vida anterior. É todo um existir que vai precisar ser ressignificado mediante aquela vida. Nós estamos falando aqui só de um luto normal. Então, vou falar isso aqui, você vai para o próximo. Quando a gente fala do luto normal, que é um luto típico, que todos nós passamos, porque, gente, o luto é luto. Quem é que gosta de perder alguém aqui? A gente passa por um processo de dor natural, um processo de luto. A gente está chamando isso aqui de luto normal. No luto normal, é claro que o indivíduo vai sofrer, mas em determinado momento ele aceita e acolhe essa dor, ele reelabora e ele vai seguir a vida dele. Já quando a gente tem um luto chamado luto complicado, que seria ou um luto que já vira um luto patológico, ou um luto que é característico, muito específico de mortes violentas, e aí nessas mortes violentas a gente tem o suicídio, mas a gente também tem assassinatos, acidentes de trânsito, mortes inesperadas. Essas mortes violentas, elas geralmente geram um processo de luto um pouco mais complicado. No luto complicado, o luto complicado ele se caracteriza quando a pessoa experimenta uma desorganização um pouco mais prolongada, que a impede de não retomar suas atividades com a qualidade anterior à vida, com destaque para a manifestação e expressão de sentimentos intensos que persistem mesmo por muito tempo após a perda. Somatizações frequentes, mudanças radicais no estilo de vida que tendem ao isolamento, baixa autoestima e impulso autodestrutivo. Ou seja, infelizmente a gente tende em muitas situações a repetição daquele padrão de comportamento. Muitas famílias, quando perdem alguém por suicídio, inclusive essa é uma característica do luto por suicídio, que é o medo pela repetição, infelizmente muitas famílias acabam perdendo outras pessoas também. Porque de fato existe o que a literatura chama por muito tempo de contágio. Né? O Whitson ela muda um pouquinho dizendo que não é contágio, porque contágio fica presente e pega. E não é bem assim. Mas tem uma capacidade de influenciar enormemente. Não sei se vocês já ouviram falar de um romance do século XVII. Alguém falou aqui do Jovem Werther? Não. Foi um romance, agora eu não me lembro se foi de Londres, Estados Unidos, eu não me lembro da origem desse romance, mas já em 1777, 1774, foi? Exatamente. O romance foi lançado, foi um best-seller na época, todo mundo queria ler. O jovem personagem ele era extremamente encantador, envolvente, uma pessoa boa ali naquele livro, e esse jovem se suicida naquele livro. E a gente observou que houve um aumento da incidência de suicídio absurda entre os jovens da mesma idade naquela época. Você leu, né? Isso acontece com muita frequência. Por conta de quê? Por conta justamente dessa influência que o suicídio provoca, porque a partir do momento que o suicídio acontece próximo da gente, é como se o nosso cérebro ligasse um botãozinho e nos falasse assim: opa, existe uma outra forma de lidar com a adversidade. Entendeu? Tem até uma fala que eu vou apresentar aqui de uma sobrevivente enlutada, que ela diz, acho que até sobre o pai, ela fala assim: ele abriu uma porta que não deveria ter sido aberta. Por isso que eles não gostam de divulgar. Na verdade, é exatamente que a Organização Mundial de Saúde hoje já preconiza, ela tem até cartilhas sobre isso, voltadas mais para a mídia, mas assim, é até bom falar sobre isso, que bom que você tocou nesse assunto, sobre a questão da divulgação do suicídio, e aí ele nos orienta, por exemplo, a não divulgar foto da pessoa, a evitar a forma, o meio que foi utilizado principalmente, não ficar envaidecendo a pessoa que foi, era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa isso, um excelente profissional, era lindo, era linda, era não sei. Por quê? Porque por um processo de identificação, isso pode muitas vezes influenciar outras pessoas a ir ao óbito também, a cometer suicídio. Os jogos. Jogos? Jogo. Tem esse jogos. joguinho A gente ali teve, por exemplo, que induz o recentemente, pessoal a gente teve recentemente aqui o jogo da baleia azul, vocês lembram disso? Isso foi uma febre entre os adolescentes que aumentou, vocês sabem como que é o jogo? Aumentou muito a incidência de lesão autoprovocada no nosso país, aumentou muito, no mundo inteiro de forma geral, inclusive suicídio. Então a gente tem essa característica da repetição. E essa característica da repetição imprime um medo gigantesco
significa, que é uma característica do luto que nós não temos quando nós temos um parente que morreu de câncer, um parente que morreu de um ataque cardíaco, de uma, sei lá, de qualquer outra coisa. A gente não tem isso, mas quem passa por um luto por suicídio, além de tudo, ainda passa pelo medo de que isso se repita dentro de casa. Então, aumenta-se a tensão, aumenta-se a ansiedade relacionada a isso. Então, nós estamos falando de um luto muito específico, que é um luto complicado, porque tem características muito peculiares, e não só essa, muitas outras. E aí, deixa eu voltar aqui. Esses dois últimos parágrafos são relatos, né, de pessoas que perderam alguém por suicídio. O primeiro diz: ele se matou. Eu soube pelos outros. Concordo com o termo sobrevivente. Acredito que todos que passam por essa morte inesperada de um ente querido se tornam sobreviventes, porque após o ocorrido, eles mudam. Algo distante se torna mais próximo. Também ocorre uma espécie de morte dentro de si, onde você deve aprender a lidar com novas emoções e, consequentemente, encontrar uma nova forma de caminhar. No outro relato, a vida deve continuar. É o que todos os meus amigos me dizem, como se a vida pudesse continuar. Ninguém vê como a minha vida está no acostamento, que ela ficou entre parênteses com a morte da minha irmã. Então, por esses relatos que eu apresento, a gente já consegue perceber como que é intensa, né, a dor. E é muito comum que a gente escute desses sobreviventes enlutados a mesma afirmação de que algo morreu dentro de si. E isso com uma intensidade, uma persistência muito maior do que qualquer outro processo de luto que a gente tem. Então, quando a gente está falando, quando a gente está falando do luto por suicídio, a gente já está falando de um luto complicado, onde além daquilo que eu falei, que é o medo da repetição daquele comportamento, a gente também tem muito presente sentimento de culpa. Por quê, gente? Presta atenção. Quando acontece uma morte violenta, por um assassinato, um acidente de trânsito, a gente tem a quem responsabilizar, né? Mas o suicídio? Por quê? E esse porquê, ele entra igual uma lâmina, cortando o coração de quem fica. Porque ele começa também aqui uma série de sentimentos ambivalentes entre será que eu podia ter feito alguma coisa? E por que você fez isso? Eu fiz tudo para você. Você não podia ter feito isso. Então é a ambivalência entre a culpa e a revolta. É um sentimento muito presente. Entre a tristeza por ter perdido e o sentimento de abandono, por ter sido abandonado. Então a gente tem peculiaridades que somente no suicídio a gente encontra. E aí quando a gente tem essa característica de um mundo tão complicado e a gente insere ele dentro de uma sociedade tão complicada, cheia de preconceito como a nossa, bum! Fica pior. Porque aí nós temos indivíduos que não têm espaço de fala. Porque, em geral, o que nós temos são julgamentos, acusações, frases feitas do tipo assim: ah, mas quem comete suicídio é fraco. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. Ah, é falta de Deus. Eu ouvi isso recentemente, inclusive, dentro de um ciclo bíblico, dizendo é falta de Deus. Deixei todo mundo falar e depois falei. Bom, se é falta de Deus, então nós temos que rever como é que nossos padres estão estudando, porque o índice de suicídio entre padre é gigante. Não é falta de Deus, né, gente? Não é falta de Deus. É claro que a espiritualidade ela é um fator de proteção para a prevenção do comportamento suicídio. Isso é inquestionável. A gente encontra isso, nem precisava que a literatura nos dissesse. Né? É inquestionável que a espiritualidade é fator de proteção. Mas não é falta de Deus. É uma explicação muito simplista. A gente precisa evitar esses tipos de frases feitas que tentam dar explicações simplistas. Ah, não se matou porque a esposa terminou com ele. Se matou porque a empresa quebrou. Nunca é. Nós estamos falando de um evento cuja a causalidade não é unilateral, é multifatorial. E eu acredito que vocês têm escutado isso falar também. Com certeza, pela temática que eu vi. É multifatorial. A gente nunca pode apontar que é. Às vezes o que acontece é um gatilho. Porque imagina uma pessoa que está com um copo cheio. Imagina um copo cheio, você derrama uma gota no copo cheio, o que acontece? Transborda por cada gota? Não, porque o copo está cheio. E esse copo está cheio de questões ambientais, culturais, familiares, sociais, genéticas, psicológicas, econômicas. É muita coisa dentro. Espirituais. É muita coisa dentro daquele copo.
Então, nunca há uma causa simplista para a gente dizer o porquê que esse suicídio acontece. E geralmente quem fica também nunca tem essa resposta. Nunca tem essa resposta. Então, diante desse contexto de uma sociedade lotada de preconceito, de estigma, de tabu, porque a gente não fala de suicídio. A gente não fala com quem morreu, isso não é falado. Parece que existe um medo de se falar. A gente fala em Setembro Amarelo, ou quando acontece o suicídio. Mas, em geral, a gente não fala. Parece que existe um medo de se tocar nesse assunto. E, por conta disso, muitas vezes as pessoas enlutadas, elas se silenciam quando não tem espaço de fala e entram em isolamento. E aí, dentro desse contexto todinho que eu estou falando aqui, a gente tem maior intensidade do luto que elas estão vivendo, maior persistência, porque a durabilidade ela é maior. E aí, isso se assemelha muito, inclusive, com o episódio depressivo. Mas não é depressão, tá, gente? Porque o luto se assemelha muito com o episódio depressivo, mas não é. Geralmente, se a gente abrir lá os critérios diagnósticos para a gente definir depressão, a gente falaria que seria justamente a persistência, que é a durabilidade. Mas, particularmente, eu acho muito delicado você querer pensar o que é tão subjetivo, que é o tempo que você leva para processar sua dor, né? Então, falar de critério diagnóstico com base em tempo para definir psicopatologia, eu acho muito delicado falar que a pessoa tem depressão porque o luto está durando mais de 6 meses. Isso é muito pessoal. Cada um processa o seu luto e a sua dor de uma forma. Então, a gente tem que respeitar o tempo de luto de cada um. E aí, então, tudo isso, além de tudo isso, a gente ainda tem um impacto no sistema familiar. E como se não bastasse a culpa que eu sinto, eu vou te culpar. Porque você não podia ter feito isso. Olha o que você falou, olha o que você fez. Se você tivesse feito aquilo, ela não teria se matado. E aí começa a ver o que na família? Conflito. Conflito familiar. Muito típico entre aqueles que ficam entre os enlutados. Então, olha a profusão de sentimentos e situações que os enlutados, os sobreviventes enlutados têm que passar e atravessar. E, como eu disse, 100% das vezes, praticamente sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de acolhida, sem nenhum tipo de cuidado. Dentro dessa questão do contexto, vou tentar ser breve, porque eu acho que eu já estou me prolongando, a gente tem muitos estigmas, muitos tabus, muitos julgamentos, a questão da inflação da privacidade. E aí, falando especificamente desse estigma, quando eu falei aqui que a gente acaba sendo silenciado a respeito disso, nós temos muitos relatos de pessoas justamente que sofreram por conta desse silêncio de não ter esse espaço de falar. Kênia, cujo pai se matou quando tinha 3 anos, são nomes fictícios. Ajuda-nos a constatar sobre esse estigma quando conta que soube da morte do suicídio somente do seu pai, no caso, apenas aos 17, na ocasião em que o irmão lhe revelou ter intenções suicidas. A mãe então lhe relata, é porque seu pai se matou. Segundo Kênia, foi como viver um drama mexicano, pois não estava esperando e acredita que a ausência de oportunidade para conversar a respeito do suicídio a prejudicou. Desde pequena, essa menina tentava trazer um significado para a existência e, de repente, aos 17 anos, ela tem um rompimento nessa existência e ela tem uma crise existencial gigantesca quando descobre que o pai se suicidou e ninguém quis falar nunca a respeito dessa morte para ela. Então, muitas vezes, não há realmente esses espaços de fala, porque o suicídio ainda é visto como um tabu. As pessoas têm medo de falar. Além disso, a falta de privacidade. A gente já falou da questão da mídia. Hoje está menos, gente, porque hoje a gente tem regra para poder divulgar suicídio na mídia. Mas isso entre os jornalistas, entre nós, já é bem diferente. As pessoas não têm esse mesmo cuidado, e nós temos que começar a ter esse cuidado. Porque até a Karina ela nos diz, o suicídio é um caos que retira temporariamente os limites do enlutado de tempo e espaço. Porque pensa lá, quando alguém morre na sua casa, a sua casa não fica com 30, 40, 50 pessoas lá dentro, não. Agora vai fazer um suicídio. Dezenas de pessoas invadem, curiosos, porque querem ver, porque querem saber, como é que foi, por que foi, não sei o quê. Ele deixou carta, não deixou carta, tem bilhete, não procura. É uma curiosidade com perguntas do porquê, que a família não sabe responder. Se a família soubesse, não teria talvez tanto sofrimento com relação especificamente a essa questão da culpa. Então, nem a família sabe. Então, nós temos essa característica da falta da privacidade, dos comentários estigmatizantes, como eu falei aqui, que são daquelas frases feitas que muitas vezes a gente escuta. E, além disso, somente isso que eu trouxe, o suicídio, por isso tudo, então, ele é uma morte escancarada, que gera vergonha, silencia e potencializa o sofrimento. E aí, uma fala de um enlutado. Fala pra quem? Ninguém entende mesmo? Então, não fala.
O suicídio, portanto, ele tem características específicas, como eu falei, o luto por suicídio. E aí eu entro agora com alguns relatos e vamos falar justamente como esse suicídio ele é encarado como trauma. E trauma, gente, a origem da palavra trauma, ela é grega e ela significa a fé que foi perdida, ferida. Trauma significa ferida, a fé que foi perdida. Ou seja, a pessoa realmente ela perde a fé na vida e aquilo é instaurado um trauma, não tem mais fé naquilo. E aí eu trouxe algumas falas de algumas pessoas limitadas para que a gente pudesse ter uma dimensão de como que esse luto é vivenciado. A primeira pessoa diz: uma bigorna caiu na sua cabeça e você não morreu. E aí, você é parceiro naquela tragédia. Espirrou sangue. Eu fiquei com a roupa suja. Passei anos achando que poderia ter feito alguma coisa até me convencer de que não poderia fazer nada. Eu era uma menina que não sabia nem direito o que eu sabia. O suicídio, outro relato, o suicídio é diferente das outras mortes. Nós, que se ficamos para trás, não podemos digerir nossa raiva à injustiça de uma doença mortal, de um acidente aleatório ou de um assassinato desconhecido. Em vez disso, sofremos pela mesma pessoa que tirou a vida do nosso ente querido. Não tem quem culpar. Ou culpa a pessoa, ou culpa a si mesmo. Ou culpa, às vezes, um parente que está ali próximo. Outro relato. É uma dor de uma profundidade absurda. Ela vem e vai por anos. É uma ferida que nunca cicatriza. O sentimento de impotência, de não poder ajudar alguém que se ama, como foi com o pai, é imenso. E me parece que estará comigo pelo resto da minha existência. Não tem muito jeito de fugir disso. E muda muito sua vida, porque o seu olhar sobre a vida muda. Você se torna um ser cindido. Olha que forte, né? E aí as suas relações modificam. E por fim, isso tudo representa um grande dano que a pessoa que se mata faz. Pois quem se mata abre uma porta que não deveria ser aberta. Júlia falando sobre o suicídio do pai. Então, gente, como que a gente faz para transformar uma esperança perdida? Se a gente não consegue achar respostas externas, né, do porquê que essa pessoa cometeu isso, então a gente vai buscar a resposta internamente. E basicamente a gente faz isso abrindo espaço de fala para que essa pessoa possa aos poucos trazer um novo significado para aquela ausência tão dolorosa e cheia de interrogações que ficam, que é a morte do suicídio. É a única coisa que nós podemos fazer. E aí eu acho muito interessante porque a Karina, numa das suas obras, ela até diz assim, se a pessoa virar para você e falar assim, a culpa é minha, a gente, por impulso, a gente fala o quê? Não, a culpa não é sua. E a Karina nos orienta a dizer algo que é muito terapêutico, muito utilizado em terapia, que é, mas qual é a culpa que você acha que você fez? Porque ao invés de a gente cortar e não dar sentido para aquela fala, a gente faz com que a pessoa traga o próprio sentido para aquela fala. Então, é isso que a gente precisa fazer com as pessoas irritadas que ficam. É permitir que elas tenham espaço para poder falar, espaço para poder desabafar. E aí eu trago para vocês aqui de um livro, eu esqueci o nome dele, mas não é mais aqui isso, mas tem na referência caso vocês queiram, que são atitudes práticas que a gente pode utilizar para apoiar o enlutado no seu processo de luto com suicídio, que é basicamente conhecer a dinâmica específica do luto complicado, que eu estou dizendo aqui, porque isso nos permite saber diferenciar que essa dor é uma dor muito peculiar e não se assemelha a nada que você já possa ter passado na sua vida. Então não tente dar conceito, porque você não tem como dar conceito com uma dor dessa. Respeitar, em outro momento que eu falo aqui, respeitar as diversas maneiras de processar o luto. Tem gente que vai querer silêncio, tem gente que vai querer barulho, rock, alto, em casa. Tem gente que vai querer o isolamento, tem gente que vai querer viajar. Então, tudo bem. A gente precisa respeitar que o processo de luto é muito singular de cada um como acontece. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu espaço. Evitar frases feitas, mas pelo contrário, permitir o desabafo. Estar sempre presente, ainda que não se tenha nada para dizer. É só dizer, eu estou aqui, caso você precise. Quer conversar? Não, tudo bem, mas eu estou aqui, caso você precise. É estar sempre presente. Acolher a pessoa da maneira como ela se mostra, sem julgamentos, sem apontamentos. Incentivar escolhas lúcidas.
favorecer para a descoberta de novas fontes de sentido para a vida, mobilizar a rede de apoio que essa pessoa pode ter por perto, apoiar a fé e, sobretudo, ser paciente, porque o processo de luto é um processo muito doloroso para todos nós. Mas com o suicídio isso multiplica de uma forma que a gente não tem como conhecer a potência. Só quem vive realmente é quem conhece. E dito isso, eu vou finalizar aqui com uma frase de uma canção que eu gosto muito, do Legião Urbana, que é Letal contra as Nuvens, que ela nos diz exatamente: tudo passa, tudo passará. E nossa história não estará pelo avesso, assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E até lá, vamos viver. Temos muito ainda por fazer. Apenas começamos. Eu espero que eu tenha trazido um pouquinho de conhecimento para vocês a respeito disso. Orientado. Posso fazer um comentário? Claro. O problema do suicídio é o medo que o ser humano tem ainda da morte. Ele não consegue lidar. O suicídio, pior ainda, porque o suicida, ele morre várias vezes na vida de quem fica. É só lembrar que ele está morrendo. Ele não morre no único dia. Porque se a morte, o cara morreu do infarto, legal, tem aquele choque, coisa e tal, mas com a morte natural é mais palatável. O suicídio, como você mesmo expôs aí, o suicida ele morre toda vez que lembra dele, porque é mais doloroso. Aquilo que você colocou, aquele sentimento de culpa, o que eu poderia ter feito? Nada. E é o que aquela teve um relato que exatamente falou isso, né? Eu carreguei por muito tempo será que eu podia ter feito alguma coisa? Até que depois de muito tempo eu fui entender que nada eu poderia ter feito. Porque realmente é uma decisão muito individual. Um impacto coletivo, mas uma decisão muito individual. E ele vai morrer todas as vezes que for lembrado. Fulano morreu de quê? Nem se fala, né? Porque a gente não fala sobre isso. Gente, muito obrigada, tá? Pela oportunidade. Precisando de mim, meu contato está aqui. Fiquem à vontade para me procurar, tá bom? A gente agradece essa aula maravilhosa. Não é todo dia, gente. A gente tem o privilégio de ter uma mestre no assunto, né? Palestrando para a gente. Então, Mayara, muito obrigada. Sua exposição foi assim, muito esclarecedora. Né? Eu acho que todo mundo saiu daqui sabendo um pouquinho mais sobre esse assunto que nem todos gostam de falar, né? Como você mesmo disse. Mas é muito importante a gente falar para ajudar na prevenção mesmo, porque o objetivo é esse, né, desse mês, é a gente ajudar na prevenção. Então, muito obrigada, tá? Volte sempre comigo. E agora, como eu falei no início, nós vamos ter a segunda parte do estudo, uma visão espiritual do assunto. Como a Mayara falou, os fatores protetivos, né, na prevenção do suicídio é a espiritualidade. E isso, a nossa doutrina maravilhosa é muito consoladora. Ela traz mensagens de consolo para quem fica, para quem foi. Né? Então, vamos chamar agora a nossa companheira Eliane, que vai falar do lado espiritual do tema também. Tá? Eliane, seja bem-vinda. Embaixo, Eliane. Eu vou ir tirar para você? Não, eu tinha no livro. Eu tinha minimizado. Então, gente, nós vimos que nós estamos lidando com a dor, né? Como a Mayara falou, uma dor que nenhum de nós ainda passou por ela. Nós não temos como falar, né, sobre ela. E o Espiritismo, né, nos traz essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo, né, cada dia mais,
como a Carla falou, com uma mestra, e nos trazendo essa oportunidade de conversarmos, de podermos ver o que o Espiritismo pode ajudar essas famílias. Como? A Mário falou que políticas públicas, né, fazem. Mas aqui na nossa casa, o Espiritismo traz, a Federação Espírita Brasileira nos traz ao trabalho para ajudar essas famílias, ou os sobreviventes, como ela fala. Vamos ver. O que é a pós-venção? Espiritismo e pós-venção. O que é a pós-venção? Pós-venção é o apoio emocional, os cuidados e a atenção dedicados aos chamados sobreviventes, né? Como eu falei. E quem são esses sobreviventes? Familiares, amigos, colegas, pessoas próximas, aqueles que socorreram, né? Alguém que interrompeu a sua existência através do suicídio. De 5 a 10 pessoas, também como ela falou, podem ser impactadas pelo suicídio. Eu vi um número até menor do que ela falou. Ela falou 145. Pra falar a verdade, já vi literatura com 240. 135. Então, é um número enorme de pessoas que podem ser impactadas pelo suicídio. Os sobreviventes, gente, são as pessoas que ficaram, estão vivas e precisam encontrar forças para continuar vivas. E como é que se faz? Como é que a gente, numa dor tão intensa, consegue encontrar forças para continuar vivo? Aí, uma mensagem do Emmanuel, Relicário de Luz, no livro Relicário de Luz, nos fala assim: reanima-te, não nos faltará a divina misericórdia. Então, Deus nunca nos deixará sozinhos. Nunca nos deixará sem o apoio dos benfeitores espirituais, nos trazendo um amparo. Mas, quais são esses objetivos que a doutrina espírita, né, pode ajudar na pós-venção? Trazer alívio sobre o sofrimento do luto pelo suicídio. Tentar minimizar o risco de comportamento suicida dos enlutados. Como a Maria falou, os enlutados, os sobreviventes, são um grupo de risco para cometer o suicídio também. Então, nós temos que ajudá-los. A doutrina espírita, dentro aqui da nossa casa, tem que ajudar a todos que chegam daquele portão da casa. Nosso olhar quanto espíritas, quanto trabalhadores, agora, depois desses... Eu falo que até um seminário, esse mês foi um seminário, porque muitos tabus que estavam na nossa cabeça foram tirados. Muitas coisas nós aprendemos de um assunto que a gente não quer falar, que não quer ouvir. A pós-venção ao suicídio é como se vive, é sobreviver um luto pelo suicídio. Como que se vive depois de ter passado por uma situação dessa, de um amigo, de um companheiro. Eu falo que eu sou uma sobrevivente do suicídio, porque eu tive uma amiga que ela, né, resolveu
né, fazer o suicídio. E eu fiquei muito impactada na época. Eu fazia pergunta por quê. Mas depois, né, nós sabemos aqui, nós espíritos sabemos que existe o livre-arbítrio e que a morte não existe. O nosso corpo físico ele vai perecer. Mas a morte, ela só é do corpo físico. Nós somos espíritos que é imortal. Então, a doutrina espírita ela já nos traz esse conhecimento. Espírito imortal, que morre ao corpo. Então, aquele que cometeu o suicídio, ele não morreu. Ele está no plano espiritual. O corpo, sim, pereceu. Como o Espiritismo pode ajudar na pós-venção ao luto pelo suicídio? Primeiro de tudo, o que nós estamos fazendo aqui? Nos esclarecendo, nos trazendo conhecimento doutrinário e técnico-científico. Nós tivemos aqui médico, nós tivemos aqui profissionais de saúde. Então, o Espiritismo nos dá essa oportunidade. O Espiritismo amplia a nossa visão, pois além de apresentar a imortalidade da alma, que eu acabei de falar, nos ensina que a vida corpórea e a vida espiritual são dois modos de existência. Uma hora nós estamos aqui, no corpo físico. Uma hora nós estaremos lá, no plano espiritual. Então, isso tudo é para quê? Para a realização do nosso progresso moral. Então, nós temos essa oportunidade de estarmos na vida material e na vida espiritual. O Espiritismo também ajuda acolhendo a todos que chegam na casa espírita. Esse é um trabalho, gente, nosso, da casa espírita, do trabalhador da casa espírita. Eu amei esse símbolozinho aqui de acolhimento da nossa casa. Por quê? O Espiritismo cabe o papel fundamental de quê? De acolhimento e orientação desses queridos irmãos, fortalecendo a fé, que ela falou que é tão importante, o ânimo, a esperança de dias melhores, na reconstrução de suas jornadas evolutivas. Muitas pessoas já não têm uma fé fortalecida quando chegam aqui à nossa casa. A dor, quando chegou, a sua fé já estava um pouco fraca. E aí, aquilo se tornou ainda mais dolorido. Porque quando a gente tem a fé é o quê? A fé é a certeza. A certeza de quê? Que tudo vai dar certo, de que bons dias virão, que as coisas vão melhorar. Mas se nós estivermos com a nossa fé abalada, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Como também o papel proativo de prevenção e pós-venção. Porque, como nós falamos, a pós-venção também é uma prevenção, porque as famílias, os sobreviventes, são grupo de risco para o suicídio. Então, o suicídio, pós-venção do suicídio, ao disseminar o conhecimento científico, que é o que a gente está tendo a oportunidade nesse mês, que esclarece e orienta a ação do trabalhador ao se deparar com a situação no meio espírita e na sociedade, em harmonia com o conhecimento doutrinário existente. A nossa casa nos traz vários estudos para que a gente possa ter o conhecimento doutrinário, para quando
nós estivermos trabalhando, a gente se deparar com um enlutado, com um sobrevivente, a gente saiba o que falar, saiba o que fazer. Então, isso é uma oportunidade de trabalho aqui na nossa casa. Como a Mari falou, o público, o SUS, não dá conta, não faz, às vezes, o trabalho necessário para aquelas famílias. E nós temos a oportunidade, muitas vezes, de ajudar. Não só aqui dentro da nossa casa, mas a um vizinho, um amigo, um conhecido, aquele que está precisando de alguém que escute. Precisa de ajuda? Será que a gente pergunta? Será que nós perguntamos? Ou será que a gente não pergunta porque assim, e se falar que está precisando de ajuda? O que eu vou fazer? Como o Espiritismo pode ajudar na pós-venção da luta pelo suicídio? Nós temos um atendimento espiritual que engloba na nossa casa a recepção. Quando alguém chega ali naquela porta, muitas vezes pela primeira vez, a primeira a acolher é quem? A recepção. É aquele olhar, é aquela forma de chegar e falar: bom dia, boa tarde, que bom que você está aqui. Se você precisar de ajuda, nós estamos aqui. O passe magnético, a transfusão de energias, as energias salutares que vêm do plano espiritual, a reunião de atendimento fraterno que todas as terças-feiras tem aqui na nossa casa, que tem o estudo do Evangelho, Jesus, a nosso modelo e nosso guia, o Evangelho de Jesus. Após a reunião de estudo do Evangelho, nós temos um atendimento fraterno, companheiros da nossa casa que estão aqui para escutar aqueles que estão aqui precisando de consolo, aqueles que vêm aqui muitas vezes procurando ajuda. Nós já fomos voluntários, nós já pensamos em ser voluntários desses trabalhos aqui na nossa casa, já que tem tanta gente precisando. Nós já demos o nosso nome, olha, quando tiver um estudo aí para ser voluntário da casa, eu gostaria de participar. Reunião de vibração, todas as quartas-feiras, os médiuns da casa se reúnem para vibrar por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que a gente coloca um nomezinho lá naquela caixinha, né? Na caixinha, a gente coloca o nomezinho ali. Todas as quartas-feiras tem um grupo de médiuns da nossa casa que vibram por aqueles que sofrem. Tratamento espiritual e presencial. Quando a pessoa passa pelo atendimento fraterno, que é visto que ela necessita de um tratamento espiritual presencial, que pode ser à distância também, é indicado esse tratamento, que é uma vez no mês, com dias marcados. E para quê, gente? Para melhorar o seu psíquico, espiritual, moral. Porque às vezes a pessoa vê nos depoimentos dos enlutados que é como se fosse um tsunami que passou. Imagine aquela onda que veio e arrasou com tudo. E qual que é
o objetivo do trabalho da nossa casa, do trabalho da prevenção, é reconstruir, tentar reconstruir, que aquela pessoa se reconstrua. Então, todos esses trabalhos da nossa casa, o objetivo é esse. Muitos de nós chegaram aqui num momento de sofrimento, querendo um consolo, uma ajuda, uma palavra. E agora é a nossa vez de estarmos aqui, enquanto trabalhadores, ajudando. A água, né, magnetizada, os fluidos dos espíritos colocados na água, mudando, né, o nosso corpo espiritual, trazendo remédios, né, do plano espiritual. O culto do Evangelho no lar, aqueles que não souberem fazer o culto do Evangelho no lar, nós temos aqui companheiros que se prontificam aí na sua casa. Por que levar o culto do Evangelho no lar para uma pessoa que está em sofrimento? Jesus, que é o caminho, é o nosso guia maior. E aí, ele vai se fortificando. Lá no atendimento fraterno, nesse trabalho, primeiro você tem que se capacitar. Você tem que saber o que você vai falar, o que você vai qual as suas atitudes que você vai ter lá. Acolher sem fazer perguntas que possam causar constrangimentos. Uma escutativa amorosa. O que é uma escutativa? É prestar atenção no que a pessoa está falando. É ser amoroso. Saber que ali na sua frente tem uma pessoa que está sofrendo muito. Buscar identificar as necessidades de quem está sendo acolhido. Uma escuta sensível e uma fala empática. Buscar estabelecer uma relação de confiança, por menor que seja. Se a pessoa confiar naquele atendimento fraterno, que são 2 trabalhadores que estão ali para escutar, a chance dela poder desabafar é muito maior. Perguntar de forma amorosa: tem algo que eu possa fazer para te ajudar? O atendimento fraterno acontece todas as terças-feiras aqui na nossa casa. E mais uma mensagem, né? O conhecimento auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. Além da gente ter o conhecimento, nós precisamos ter o amor para trabalhar com os ilutados, com os sobreviventes. A área de atendimento espiritual acolhe a todos que chegam à instituição em busca de acolhimento. Consolo, esclarecimento e orientação. Dentre as pessoas que buscam a casa espírita, podemos identificar pessoas com ideação suicida, crise suicida ou sobreviventes ao suicídio. É fundamental que a equipe do atendimento fraterno esteja esclarecida e capacitada sobre a importância da sua atuação. O que faz? Se ela falar isso, o que eu faço? Se ela falar aquilo, o que eu vou fazer? Então, tem que se capacitar para trabalhar junto a esse atendimento fraterno. Para quê? Para que oriente as pessoas em risco de suicídio e seus familiares a procurarem um auxílio na área da saúde também. Nós estamos aqui trabalhando a fé, a esperança. Nós estamos dando um consolo. Mas a área da saúde é fundamental. Neisa veio aqui, falou com a gente sobre
o CAPS, né? Os profissionais da saúde mental, emergência, quando necessário, além de serviços estruturados de prevenção ao suicídio, tais como o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, unidades básicas de saúde, entre outros. Então, aquele trabalhador que está ali no atendimento fraterno, ele tem que saber disso. Tem hora, o atendimento fraterno, gente, ele não pode ser falado nada do que é conversado ali para fora, né? Então, ele é sigiloso. Mas tem momentos que, se a pessoa estiver em crise suicida, se a pessoa estiver falando que vai se suicidar, aquele atendente tem que saber o que ele vai fazer, aonde ele vai indicar, quais os telefonemas, pegar talvez telefonemas da família para poder, né, falar do que está acontecendo. Então, é um trabalho muito sério na nossa casa. Os espíritas, olha aí, gente, isso é da Federação Espírita Brasileira, da Cartilha de Prevenção ao Suicídio. Os espíritas estão convidados a colaborar na edificação do mundo regenerado, contribuindo para a valorização da vida, vez que bem indisponível outorgado por Deus. A vida é um bem que Deus nos dá. Então, nós espíritas temos que colaborar para que mais e mais pessoas valorizem essa oportunidade da reencarnação. Essa é a cartilha, né, que a FEB disponibiliza, Federação Espírita Brasileira. Essa cartilha está lá. Lá tem um webinário falando sobre esse trabalho do atendimento fraterno, como você pode se capacitar. A Federação Espírita do Espírito Santo também tem um trabalho imenso para nos formar, para sermos trabalhadores. Porque a partir do momento que uma pessoa entra daquele portão para cá, nós temos que estar aqui para consolá-lo, para ajudá-lo. Todo mundo aqui, a maioria se conhece. Nós sabemos quando chega uma pessoa diferente, né? Quando chega alguém, uma boa noite, primeira vez. Isso faz parte de qualquer um de nós aqui pode fazer. Se você precisar, eu falo aqui com uma pessoa, eu falo com quem está lá na recepção para poder te orientar. Então, esse é o trabalho que está sendo proposto para nós. Depois desse seminário, que ainda vai ter na semana que vem, nós vamos receber mais um psicólogo. Esse é o trabalho que a doutrina espírita está propondo para a gente. Vamos ajudar quem chega aqui precisando de consolo, precisando de um alento, de uma dor tão intensa, de um tsunami existencial, eu falo. Eu agradeço a vocês. Agradeço também à casa por ter me chamado para poder estudar sobre esse assunto, porque a nossa batalha é grande, para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas. Eu vou colocar aqui uma música que é para mim uma das obras-primas da canção espírita. Que a gente possa se internalizar dessa música para que a gente possa fazer a nossa prece. Eu já vou emendar, fazer a prece, né? Que é todo mundo harmonizado. No final eu dou os recadinhos, tá? Obrigada, Eliana. Foi ótimo. Deixa eu só me achar aqui. Não, pode. É isso aí. É aí mesmo. É esse mesmo.
Sim. Então, após essa música, vamos agradecer a Deus por essa noite de aprendizado que tivemos aqui, sobre esse assunto tão importante, que é o suicídio, as dores das famílias enlutadas, sobreviventes. Não nos esquecendo também dos nossos irmãos que cometeram esse ato do suicídio, tentaram aliviar a sua dor e, desta forma, imaginaram que com este ato não conseguiriam, mas apenas nosso corpo sucumbe, a este ato. O nosso espírito, ele continua vivo. Ele precisa da nossa prece, ele precisa das nossas orações para encontrar um caminho, um socorro, uma luz, para que possam então ser socorridos e trazidos de volta à lucidez e à esperança. Que a Legião de Maria possa amparar todos esses nossos irmãos e que neste momento possamos pensar em todos aqueles que lembrarmos e cometeram este ato, Pai. Que Maria possa estar ao lado de todos eles, dando a mão, socorrendo, amparando, tratando e cuidando das suas dores. Lembrando também de todos os familiares, que a espiritualidade amiga possa envolver a todos os lares que sofrem com essa dor forte, essa dor, que a gente não consegue nem imaginar o tamanho. E assim, Pai, pedimos ainda proteção a cada um de nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, proteção às nossas famílias aqui representadas, que a nossa semana seja abençoada, que onde quer que estivermos, possamos ser esse ponto de luz a transmitir, a dar um ombro amigo, um ouvido, um ombro amigo a quem quer que seja, que esteja precisando desse abraço, desse carinho e dessas palavras de conforto. Agradecemos em especial as nossas companheiras, Maiara e Eliane, que estiveram aqui doando um pouquinho do seu conhecimento, do seu tempo, para nos esclarecer sobre o tema. E assim, Senhor, agradecidos, vamos nos despedindo e pedindo a Tua permissão para encerrar mais um estudo da nossa noite de hoje. Se assim suceder. Então, vou dar só uns recadinhos aqui.